Olá, meus amores! Sou Vanessa Carra, maquiadora de classe e especialista em esfumados e maquiagem premium. Já transformei a vida profissional de mais de 1000 alunos pelo Brasil com o meu método. Nessa jornada, eu estou te mostrando como você pode se tornar um maquiador desejado pelos seus clientes e reconhecido por um acabamento perfeito em suas maquiagens. Tudo isso te destaca no mercado, te tira do lugar de um maquiador comum e te transforma em um maquiador de classe. Essa é a terceira e última aula, onde eu vou te mostrar, na prática, como desenvolver o acabamento perfeito dos seus esfumados. Fica aqui comigo até o final, que vai valer a pena. Mas é sempre bom lembrar que para você ver e entender a aula de hoje, primeiro você precisa ter visto a aula 1 e a aula 2, que estão abertas aqui na página. Na aula 1, falamos sobre os pilares de uma empresária da maquiagem de sucesso. Não importa se você trabalha no espaço de outro profissional, se você atende a domicílio ou se tem seu próprio local de trabalho. Se quer crescer e se destacar, você precisa agir como uma empresária. Na aula 2, mostrei na prática a diferença entre uma maquiagem comum e uma maquiagem sofisticada. Os links para você ver as aulas 1 e 2 estão aqui abaixo no vídeo, dentro da página. Quero inclusive agradecer a centenas de profissionais da beleza e amantes da maquiagem que já viram a nossa aula 1 e 2, que deixaram dezenas de comentários e perguntas aqui na página da Jornada Maquiador com Classe. Saibam que eu fico muito feliz de ver que estamos criando um time de profissionais engajados, que buscam tornar-se referência pelo seu atendimento e técnicas premium. Que cada vez mais possamos nos unir e compartilhar de conhecimento que só nos engrandecem. Juntas somos muito melhores, trocando nossas experiências e diminuindo a rivalidade do nosso mercado de trabalho. Gostaria de te lembrar que as aulas da nossa jornada Maquiador com Classe ficarão disponíveis por pouco tempo. Você pode ver pelo temporizador abaixo dessa aula. Então corre, não deixa para o último minuto caso queira reassistir as aulas. Então, se você ainda não viu as duas aulas anteriores, vai lá ver elas primeiro, depois volta aqui para assistir essa terceira. Só assim você vai conseguir aprender o que eu tenho para te ensinar hoje, ok? Os links estão aqui abaixo, nessa mesma página, então aproveite. Dizer assim, questão de acabamento, principalmente pele e tal, a minha maquiagem é completamente outra depois que eu fiz o curso com a Vanessa. Então, acabamento, depois que tu faz um curso com a Vanessa, a tua maquiagem realmente começa a ficar mais refinada, tu começa a ter outro olhar para maquiagem, tu busca fazer melhor, tu ouve a voz dela lá na tua cabeça, vai depositando dessa forma, vai fazendo dessa forma. Eu criei uma paixão muito grande por fazer pele, depois que eu fiz o curso com ela, definitivamente, assim, mudou mesmo, questão de aplicação de base, os acabamentos, não ficar nada marcado, contorno e tudo, porque isso é a marca registrada da Vanessa, né? E quando tu faz um curso com ela, tu melhora muito nessa questão. Esfumado, acabamento do olho, encontro, principalmente aqui no final, né? O grande sonho de todo maquiador é conseguir desenvolver esfumados com acabamentos perfeitos, sem marcações em suas transições, com aquelas bordas bem difusas e cores bem pigmentadas. E para conseguir esse resultado que vai fazer você se destacar no mercado, existe método. E é isso que vamos aprender de uma forma bem descomplicada na aula de hoje. O primeiro grande erro de muitos maquiadores é pular as etapas da aprendizagem, querendo sair por aí praticando maquiagens com nível de elaboração muito complexo, cheio de cores e texturas, antes de praticar e fortalecer a base de um esfumado mais simples, entendendo e respeitando as proporções dos olhos e toda a estrutura necessária para a construção de um bom esfumado. Pare de remar contra a maré e siga no fluxo para você conseguir avançar de forma gradual. Como você vai saber se tal técnica é ideal para um formato de olho se você não conhece a estrutura dessa técnica? É como resolver um problema sem fazer a equação primeiro. Gosto de fazer uma analogia com o corpo humano. Os nossos ossos são a nossa estrutura e os músculos dão forma para o nosso corpo. E a nossa pele é o externo que enxergamos. O esfumado também é assim. Possui estrutura, forma e acabamento.
Essas três partes precisam estar em sintonia para que a sua maquiagem fique com o acabamento perfeito. Se você quer se sentir segura de verdade na hora de fazer um esfumado, continua aqui comigo e presta atenção nesse próximo conteúdo. Agora vamos aprender o raio-x da técnica de esfumado. Para que você consiga criar um esfumado perfeito, em harmonia, você precisa entender sobre proporções. E a aula sobre raio-x esfumado é exatamente sobre isso. Eu vou ensinar aqui no quadro, de forma mais prática, como construir exatamente os itens que vão fazer o seu esfumado e o seu degradê ficarem perfeitos. É como se fôssemos estudar um raio-x realmente. Vamos desmembrar toda a técnica no quadro para você entender o lugar de cada cor e entender como essas cores se conectam. Entendendo isso, vai ficar muito mais fácil de colocar em prática toda a teoria do esfumado. Trouxe aqui no quadro o desenho de uma pálpebra, como se fosse simular um olho fechado. Vou explicar para vocês primeiro como funciona a estrutura dessa pálpebra, para que você entenda onde é a pálpebra móvel, onde é a pálpebra fixa, qual é o ponto alto, e dentro de toda essa estrutura vamos começar a encaixar as cores e as proporções do nosso esfumado. Então vamos lá. Dentro do pontilhado, até a raiz dos cílios, nós temos a nossa pálpebra móvel. Do pontilhado, que é o côncavo, até a linha da sobrancelha, nós temos a nossa pálpebra fixa. E uma coisa fundamental, que muitas maquiadoras não levam em consideração e acabam se esquecendo na hora de criar as suas maquiagens, é a definição do ponto alto. E o que é o ponto alto? É você pegar o ponto central da sua pálpebra. Você vai posicionar lá em cima na sobrancelha e é diferente do ponto alto da sobrancelha. Aqui não é o ponto central da nossa pálpebra. O ponto central da nossa pálpebra está aqui, como se fôssemos traçar uma linha imaginária no centro da nossa pálpebra. Todo o nosso esfumado vai ser norteado por essa estrutura, pelo ponto alto. Muitas pessoas esquecem disso e acabam deixando seus esfumados mais quadrados, como se eles fossem terminar por aqui, ó. Esse tipo de estrutura tá errada. Tira totalmente o formato do nosso olhar, fazendo com que fique um olhar mais caído. Para conseguirmos trabalhar com maquiagens mais proporcionais, de valorização dos olhos, precisamos sempre trabalhar com o nosso ponto mais alto do esfumado no centro. Então, toda a estrutura que formos criar, ela vai seguir o formato do nosso côncavo. Então, o ponto mais alto sempre será o centro dos nossos olhos. Entendendo essa estrutura inicial, vai ficar mais fácil de colocarmos as sombras. Agora eu vou explicar para você como construir um esfumado perfeito, como trabalhar com a técnica e como entender isso de uma maneira mais prática. Como se fôssemos criar um cálculo aqui. Sempre que eu vou criar o meu esfumado, dentro da minha metodologia, eu divido a nossa pálpebra fixa, toda essa região, em três partes. Então vamos criar aqui um terço, o segundo terço e o terceiro terço. Imagine como se isso fosse uma linha imaginária, dividindo toda a nossa estrutura de pálpebra fixa em três pedacinhos iguais. Eu vou marcar aqui para vocês o nosso primeiro terço, segundo terço e terceiro terço. A medida que eu tenho do meu primeiro terço aqui é proporcional ao que eu vou ter aqui, até o ponto alto. A medida que eu tenho aqui, eu vou levar até o final. E a medida que eu tenho aqui, eu vou levar até o final. Cada terço corresponde ao espaço de uma cor de sombra. E quando a gente vai trabalhar com as nossas sombras, a gente vai levar elas até o final do canto externo. Aqui encontramos o segundo erro de algumas profissionais. Alguns maquiadores iniciam a sombra sempre dentro do pontinho final dos olhos. E quando elas vão criar o degradê, fica faltando essa estrutura, que é exatamente o que vai conectar o nosso degradê do esfumado inferior. E eu sei que você deve estar se perguntando agora, é exatamente isso que acontece na minha maquiagem. Como que eu não consigo conectar o canto final do meu esfumado com o meu esfumado inferior? Muitas vezes é exatamente porque falta trazer as sombras, trazer os 3 terços de sombra para fora do canto final dos olhos.
Então agora que a gente já entendeu como dividir a nossa estrutura dos olhos, vamos começar a aplicar as cores dentro dessas proporções. Então vamos dar início à colocação das cores no nosso esfumado. Sempre que a gente vai criar um degradê de 3 cores, a gente vai começar a trabalhar com a cor mais clara, que eu chamo a cor de base do nosso esfumado. Agora eu vou mostrar para vocês o método que eu criei, que para mim funcionou a entender melhor essa composição de cores e construir de uma forma que o meu acabamento ficava perfeito. Quando a gente vai depositar as cores e trabalhando um degradê de 3 tonalidades, eu gosto muito de iniciar com a cor mais clara do esfumado. Então, vamos imaginar que estamos trabalhando com uma tonalidade monocromática, trabalhando com fundos mais alaranjados, um laranja mais telha e um marrom mais intenso. Vou começar com o laranja mais suave, que vai ser a cor base do nosso esfumado. Entender e construir essa estrutura com a primeira tonalidade e já deixar esse fundo bem esfumado vai facilitar muito quando formos encaixar as próximas cores. Então imagina que a minha caneta vermelha é a tonalidade mais clara. Vamos começar a aplicar. Eu começo sempre depositando com batidinhas, mas aqui no quadro eu vou fazer um movimento de rotação, porque a ideia aqui no quadro é mostrar para você onde vai ficar o local da sombra. Depois, na parte prática, vamos aprender de fato como construir o movimento do pincel certo e como aplicar isso na nossa modelo. Então, usando a caneta vermelha, vou representar a nossa primeira tonalidade. Vamos começar a aplicar do canto final ou do centro, tanto faz onde você começa a depositar, mas a ideia é você aplicar sempre, seguindo da linha do côncavo para cima. A primeira tonalidade, ela vai pegar os 3/3 da nossa pálpebra fixa. Quando ela chegou no ponto alto, ela começa a diminuir. Aqui vai depender da sua escolha de técnica. Você pode parar ela aqui ou trazer ela rente ao início das sobrancelhas. Então, a estrutura da nossa primeira cor mais clara, ela vai pegar, vai iniciar do côncavo, vamos depositar no primeiro terço, vamos levar ela para o segundo, já com um degradê de sombra um pouquinho mais claro. Quando ela chegar lá no terceiro, ela já tem que estar bem esfumada. Então, é como se eu fosse criar isso aqui. Deposito no primeiro, levo ela um pouquinho mais leve para o segundo. Quando ela chegou lá no terceiro, o degradê dela já está difuso. Então, isso aqui é muito importante de vocês entenderem, porque entendendo como aplicar a primeira sombra, vocês vão aprender a depositar a segunda e a terceira. Respeitem a proporção. Então, a proporção daqui é a mesma daqui, é a mesma daqui. O que começa a diminuir é quando a gente começa a levar a sombra para frente do ponto alto. Agora, vamos trabalhar com a segunda tonalidade de sombra. Então, vou simular com o meu canetão preto. A segunda tonalidade de sombra vai somente até o final do segundo terço da nossa pálpebra fixa. E a gente vai iniciar a aplicação dela da mesma maneira que iniciamos a outra. Começa do côncavo, vai ser depositado no primeiro terço, levando ela já mais suave para o segundo. Quando ela chegou na altura do segundo, ela já termina. Então, a segunda cor não pode tapar totalmente a primeira. Ela tem que parar 1/3 abaixo da primeira cor. Então, até onde vamos levar a segunda cor? Até o ponto alto. Então, a segunda tonalidade, ela não avança para frente do ponto alto. Ela vai somente até o centro da pálpebra. Agora, vamos trabalhar com uma terceira tonalidade. Eu vou simular novamente com o meu canetão preto, só deixando ela um pouquinho mais intensa. A terceira cor vai somente até o final do primeiro terço. Até onde vamos levar? Ela vai parar um pouquinho antes da cor anterior. Então, quando a gente olhar para esse desenho, a gente consegue compreender o quê? A cor mais escura está dentro do primeiro terço. A tonalidade média fica dentro do segundo terço. A primeira tonalidade pega os 3/3 da nossa pálpebra fixa. É fundamental trabalharmos com essas proporções para que a gente não sobreponha uma cor na outra e as cores comecem a se misturar e comecem a se tapar.
As cores, elas têm o seu lugar certo e elas precisam se abraçar, elas precisam entrar uma na outra, mas elas não se tapam totalmente. Quando você aplicou um tom, obrigatoriamente, para dar o acabamento, você vai voltar com o tom anterior exatamente na emenda dessa cor, sempre fazendo esse vai e vem. Então, repetindo, a nossa primeira cor pega os 3/3 da nossa pálpebra fixa e ela avança até o canto interno, seguindo a linha da sobrancelha. A segunda tonalidade, ela avança somente até a altura do 2º terço, até aqui onde está esse risquinho, e ela para na altura do ponto alto. A nossa terceira cor pega só o 1º terço e ela para um pouco antes do ponto alto. Se fôssemos traçar agora risquinhos onde as cores terminam, vamos perceber que, dividindo a pálpebra móvel em 3 partes, encontramos 1/3 a região para a cor escura, o outro terço, exatamente no meio da nossa pálpebra, o ponto alto, que é onde para a nossa cor média, a nossa segunda cor. E todo o próximo terço vai ser para as cores mais claras do canto interno. Entendendo essa medida, fica muito mais fácil de encaixar as cores. Imagina você começar uma maquiagem onde você olha ali para a pálpebra, imaginando uma folha em branco e você não sabe onde colocar essas cores. Vai ficar muito mais difícil de compreender e de fazer um esfumado realmente com um acabamento perfeito. No momento que você entender todo esse raio-x e você olhar para a pálpebra da sua cliente e conseguir encaixar essas proporções, no momento que você está com o pincel e com as cores, você vai colocá-las exatamente no lugar certo. E você vai descobrir os movimentos certos quando eu for te ensinar todos os segredos por trás do meu esfumado. E na minha formação completa, vocês veem isso de uma maneira muito mais detalhada. Aqui estou mostrando para vocês de uma maneira mais prática como conseguir esse acabamento e que sim, é possível ter um acabamento perfeito nos seus esfumados com o método certo. Agora que você já aprendeu como trabalhar com as cores dentro da pálpebra fixa, eu vou te ensinar como colocar as cores na pálpebra móvel. Então aqui no quadro, dentro do pontilhado, onde paramos com a nossa cor escura na pálpebra fixa, é exatamente até aqui que vamos depositar a nossa mesma tonalidade escura no canto externo. Então, toda essa estrutura aqui precisa ficar super bem pigmentada. Você vai pigmentar a sombra dentro desse desenho de maneira muito homogênea. E você vai conectar com ela mesma aqui dentro do primeiro trecho da nossa pálpebra fixa. Essa sombra aqui já vai abraçar com ela mesma. Depois de aplicar a escura, você só volta com a cor anterior na bordinha, abraçando essa pigmentação. Sempre que você terminar a aplicação, você vai terminar ela de forma mais suave. Você não pode parar a pigmentação numa linha. Você precisa trabalhar dando leves batidinhas para deixar a borda da sombra já esfumada. No que eu entrar com a próxima tonalidade, eu vou conseguir uma transição entre elas melhor e mais esfumada. Agora vamos para a próxima tonalidade, que é a nossa cor média. A nossa cor média, ela vai vir até o nosso ponto alto. Então eu vou depositar ela aqui do ladinho, mas eu vou trazer ela até a metade da sombra anterior. Essa emenda aqui é muito importante. Então, precisamos ter a cor mais escura com a borda esfumada, para que no momento que eu trouxer a minha cor média, eu já consiga encaixar e abraçar uma tonalidade na outra. Aqui também você pode fazer o vai e vem das cores. Aplicou a escura, aplicou a média, pode voltar um pouquinho com a escurinha na transição. Agora, temos toda essa estrutura para trabalhar as cores mais claras. Aqui, você pode aplicar um pigmento, sobrepor um pouquinho em cima da sombra média. Você pode aplicar mais uma sombra clara, trabalhar a mesma transição, uma sombra mais clarinha no início. Aqui você pode brincar com o que você quiser. O que realmente vai fazer o efeito da sua maquiagem e a diferenciação no seu acabamento é daqui para frente.
Isso aqui tem que ficar muito bem executado. Isso precisa ficar muito bem entendido para você conseguir desenvolver uma sombra com degradê perfeito, com 3 cores que se abraçam, um degradê onde não tem transição marcada, uma borda bem esfumada. Entendendo a proporção, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais limpo. Então aqui no início, podemos trabalhar com o que a gente quiser, desde que a gente saiba fazer a harmonização entre as cores. Trabalhando uma maquiagem mais monocromática, a gente consegue um degradê bem suave. Trabalhando com cores análogas, que são as cores que vêm em sequência no círculo cromático, essas cores também se abraçam e criam composições harmônicas. Quando vamos trabalhar com cores que não estão muito harmônicas, aí que mora o perigo. Você pode sobrepor uma cor que não está próxima da outra e criar uma tonalidade estranha na junção dessas duas. Então, além dessas proporções, você precisa ser inteligente nas cores que vai compor o seu esfumado. Agora, vamos ver na prática isso, onde eu vou mostrar para vocês, com os pincéis e com as sombras, aplicar tudo isso, todo esse conceito, esse método no olho e na pálpebra da nossa modelo. Então, vem comigo! Vamos iniciar fazendo a aplicação do corretivo de camuflagem. Estou utilizando o corretivo Canelle da Maquier. Vamos aplicar em toda a pálpebra. Com pincel de sedas sintéticas, vou depositar o corretivo de camuflagem em toda a pálpebra. Vou aplicando com batidinhas, começando pelo centro e levando um pouquinho do produto para as extremidades. É muito importante utilizar um corretivo com liga quando vamos aplicar esse tipo de técnica, que tem bastante sobreposição de cores. Assim, as cores, elas pigmentam na pálpebra e, ao mesmo tempo, quando eu vou sobrepondo elas, não abre buracos. Vou utilizar uma esponjinha bem macia para selar o corretivo e deixar a textura bem lisinha e homogênea da pálpebra. Com o corretivo aplicado em toda a pálpebra, vamos entender agora os mesmos desenhos que aplicamos no quadro. Vamos estudar a proporção do olho. Dentro da linha do côncavo, até a raiz dos cílios, esse aqui é o espaço da nossa pálpebra móvel. Da linha do côncavo até a linha da sobrancelha, temos toda a estrutura e espaço de pálpebra fixa. Lembra que eu falei para vocês no quadro? Vamos dividir a nossa estrutura de pálpebra fixa em 3 partes. Vou utilizar um pincel bem pequeno para fazer a marcação da onde vamos começar depositando a nossa primeira tonalidade de sombra. Vou fazer pequenos pontinhos que vão nos ajudar a dar um norte no ângulo de aplicação da nossa primeira tonalidade. Vou aplicar bem no início do côncavo e vou levar até o cantinho final da nossa pálpebra fixa. Vou trabalhar até a altura do nosso ponto alto e levar um pouquinho da sombra para o início das sobrancelhas. Então, veja o ângulo que ficou marcado, é exatamente nessa proposta que vamos aplicar a primeira tonalidade. A primeira cor de sombra deve ser aplicada com um pincel de calibre maior, assim a gente consegue construir a base do nosso esfumado e essa base ela já fica com um acabamento bem difuso. Se você trabalhar com um pincel pequeno, como eu utilizei para fazer os pontinhos, você vai criar uma marca e depois vai ter um retrabalho de ter que desmarcar essa marcação. Então o ideal é que você comece com um pincel fofo, você vai utilizar a ponta do pincel para depositar o produto e com batidinhas vamos dar o acabamento. Vamos iniciar então a nossa primeira tonalidade base com a paleta de blushes da Miss Rose e vou utilizar essa tonalidade mais pêssego. Vou aplicar pegando de pezinho com o meu pincel um pouquinho de sombra e vou começar a aplicação exatamente em cima dos pontinhos. Vamos criar a aplicação em partes. A pontinha do meu pincel vai exatamente ser depositada em cima do pontinho. Dando batidinhas, vamos soltar a intensidade da sombra, criando a pigmentação. Vou dando pequenas puxadinhas
para abrir o meu esfumado e criar o degradê das sombras. A gente vai trabalhar com os 3/3 da nossa pálpebra fixa na aplicação da primeira tonalidade. Fiz um pedacinho, agora eu vou para o lado, seguindo sempre o ângulo que eu marquei com os pontinhos. Vou depositar no côncavo, criei a pigmentação, vou dando puxadinhas com o meu pincel até criar o degradê da nossa sombra. Perceba que com apenas uma tonalidade eu consigo um degradê aqui. Dentro do primeiro terço ela está mais intensa, no segundo médio e no terceiro bem leve. Lembrando que ela pega os 3/3 da pálpebra fixa. Vou levar até o cantinho final. Sempre depositando e dando puxadinhas e batidinhas para criar o degradê. Perceba como o movimento, sendo feito com um pincel bem fofinho, fica rápido e fácil de fazer. Deposito e vou dando puxadinhas. A minha mão precisa estar leve, o meu movimento, eu não posso estar segurando o meu pincel muito perto da base, porque eu posso forçar, isso pode marcar o meu esfumado. Então a sua mão precisa estar bem leve, você vai depositar e dar puxadinhas para ir esfumando. O centro da nossa pálpebra é sempre o nosso ponto alto. É aqui que o ponto mais alto da sombra deve estar. Cuidado para não deixar sua sombra quadrada. Perceba que ele sempre vai estar nesse formato. Então, a intensidade da sombra, ela vai ficar até o ponto alto. A partir do ponto alto, eu vou levar uma sobrinha rente à sobrancelha. Trabalhando com a primeira tonalidade, você vai utilizar um pincel limpo, apenas para dar um polimento na borda da sombra. Vou entrar com o pincel 140 da Dai, vou trabalhar com ele de ladinho, dando pequenas batidinhas nas bordas. O ângulo do nosso esfumado também precisa estar aqui, ó. Você não pode derrubar demais a sombra. Aplica sempre como se você fosse direcionar o seu pincel abaixo dos cílios, levando para o meio das têmporas. Aplicada a primeira tonalidade de sombra, vamos para a nossa segunda cor. Muito importante lembrar que a nossa segunda cor vai pegar apenas até o segundo terço da nossa pálpebra fixa. Então, a gente vai começar aplicando no côncavo, a intensidade dentro do primeiro terço, e vai levar as puxadinhas para o segundo. Quando chegou no segundo, a borda dessa tonalidade deve estar esfumada. Vou utilizar um pincel com calibre um pouquinho menor, esse é o P19 da Maria Margarida. A tonalidade que vamos escolher para a sombra será esse tom mais telha da paleta da Huda Beauty. Seguindo esse mesmo degradê de cores quentes. Vou pegar de pezinho e vou começar depositando no mesmo lugar. Batidinhas para soltar a sombra dentro do primeiro terço e vou dando puxadinhas até o segundo terço. Cuidado para a primeira sombra não tapar totalmente a área de proporção da primeira cor. Cada trechinho você vai pegar um pouquinho mais de sombra e repetir a aplicação. Batidinhas e puxadinhas. Até o cantinho final da nossa pálpebra fixa. Vamos levar essa sombra também somente até o ponto alto. Chegando no centro, começo a terminar com o produto do meu pincel, vou dando apenas uma polidinha. Perceba como a segunda tonalidade não tapa totalmente a primeira. Então, a gente enxerga ela mais intensa no primeiro terço, chegando bem leve dentro do segundo. Sempre que aplicarmos a segunda tonalidade, para dar o acabamento, vamos voltar com a primeira cor, abraçando a emenda. Lembra que sempre que aplicarmos a segunda tonalidade, as cores elas precisam se abraçar. Então, eu vou voltar com a primeira tonalidade, abraçando a emenda da segunda. Volto para o meu primeiro pincel, pego um pouquinho do produto da primeira cor
e vou depositar exatamente em cima da emenda das duas. Onde gerou a conexão das sombras, eu volto dando pequenas batidinhas com bem pouquinho produto para criar o degradê perfeito entre as duas tonalidades. Esse acabamento ele é essencial para que consigamos um efeito de classe na maquiagem. Precisamos ter esse acabamento bem difuso, sem nenhuma marcação entre as cores. Aplicadas as duas tonalidades da pálpebra fixa, vamos agora para a pálpebra móvel. Vamos preencher aquele desenho final, pigmentando a sombra. Diferente da aplicação anterior, aqui vamos concentrar a tonalidade, deixar todo esse desenho bem homogêneo e bem pigmentado. Para fazer essa aplicação, vou utilizar o pincel 221 da MAC, que é um pincelzinho mais firme, onde eu vou conseguir depositar o produto. Vou utilizar o marrom mais escuro da paleta da Huda Beauty, seguindo esse mesmo degradê de tonalidades quentes. Vou começar perto da raiz dos cílios, soltando toda a pigmentação de sombra do meu pincel. Aqui você não pode ficar espalhando, você vai terminar a sombra do pincel, vai pegar mais produto e vai concentrar pigmentando para preencher a área com a tonalidade bem homogênea. Comece preenchendo até o côncavo, depois vamos levar um pouquinho para o primeiro terço da pálpebra fixa, a sobrinha da sombra no pincel. Vou depositando, dando batidinhas, até preencher com uma tonalidade bem homogênea. Depois que construir a pigmentação, vou levar somente a sobrinha do meu pincel, misturando com a cor anterior. Um pouquinho para fora no canto externo e um pouquinho para cima no primeiro terço da nossa pálpebra superior. Sem tapar a segunda tonalidade que usamos. Lembrando que as cores não se sobrepõem totalmente, ou apenas se abraçam. Perceba esse degradê se formando. Trouxe um pouquinho para fora da pálpebra móvel e até o primeiro terço da nossa pálpebra fixa. Aplicando a tonalidade mais escura, vou voltar com a tonalidade anterior. Volto com o pincel anterior, com P19, e vou aplicar exatamente a cor anterior na emenda das duas tonalidades. Solto um pouquinho da cor e vou dando pequenas batidinhas. Essa aplicação ela é muito minuciosa, você precisa cuidar, prestar atenção, olhar com um olhar de cuidado para que você consiga perceber exatamente onde estão as emendas das transições. Você não precisa ficar arrastando o seu pincel. O segredo do meu método de esfumados são toques leves, batidinhas e polidinhas. O que faz o seu esfumado ficar incrível e perfeito é você desenvolver um olhar macro para os seus detalhes. Muito importante, quando terminamos com a aplicação das sombras dentro da pálpebra móvel, você não deve terminar a tonalidade criando uma linha bem retinha. No que você aplicou a sombra, vai dando pequenas puxadinhas para você já deixar essa borda levemente esfumada. Assim, no momento que eu trago a próxima sombra, fica mais fácil de criar uma transição sem marcas. Vou voltar para o nosso pincel de esfumar, o mesmo que eu trabalhei com a segunda tonalidade, e vou usar a pontinha dele para depositar a mesma cor do ladinho desse marrom mais escuro. Então, começo de baixo, vou dando pequenas batidinhas com esse tom telha, abraçando aqui a cor marrom.
Vamos aplicar exatamente em cima da emenda da sombra, não à frente. Terminando o marrom, vou depositar a corzinha aqui. Vou depositando então a sombra, sempre começando ali pertinho da raiz dos cílios, vá subindo, criando uma faixa com essa tonalidade. Perceba que já não tem muita marcação entre o marrom e a cor telha, isso porque eu deixei a borda do marrom anteriormente já esfumada. Vou aplicando, respeitando a proporção. Essa tonalidade, ela termina um pouquinho antes do ponto alto. Para quê? Para que eu consiga ter um espaço maior de aplicação das sombras claras e não derrubar esse ponto alto. Se as cores escuras invadem muito o meio, a sensação que eu tenho é que esse olho vai ficar um pouquinho mais caído. No que eu trago as cores claras, o olho ele vai ficar com um aspecto mais aberto, mais bonito. Vou preenchendo, sempre dando batidinhas. Nunca fico trabalhando com o meu pincel sem produto, para não abrir o esfumado, não abrir buracos no seu esfumado. O segredo para essa transição é trabalhar sempre com pigmentação, sempre depositando a sombra, sem arrastar. Vou deixando a bordinha dela também esfumadinha. E agora, vou começar a aplicar as tonalidades mais claras. Começo do canto interno, com uma sombra bem amareladinha, depois vou trabalhar com a segunda tonalidade clara, abraçando essas cores. Para fazer a aplicação das sombras mais claras e conseguir com que essa sombra clara tenha bastante pigmentação, que ela fique com essa cor mais evidente e eu consiga um efeito mais aveludado, vou aplicar com o pincel de cerdas bem macias. Estou utilizando um pincel mais achatadinho para conseguir selar bem esse corretivo. Esse pincel é da Sephora, ele não tem uma numeração exata, mas qualquer pincel mais achatadinho e bem macio vai ajudar você a conseguir uma aplicação de sombra mais aveludada. Vou aplicar agora essa tonalidade mais creme amareladinha da paleta T05 da Atelier Paris. Vou aplicar em todo o canto interno, depositando o produto. Solto o produto com batidinhas e eu vou repetir essa aplicação algumas vezes para conseguir deixar a tonalidade bem intensa e selar bem a liga do corretivo que estamos usando como base de sombra. Sempre com batidinha, sem arrastar muito o pincel, vou subindo até o canto interno, rente ao início das sobrancelhas, selando bem entre as linhas e conseguindo essa pigmentação bem homogênea. Vou trazendo essa sombra até a metade aqui da pálpebra móvel, pigmentando bem. A segunda tonalidade opaca que vamos usar vai ser a próxima sombra, levemente mais laranjinha. Vou aplicar da mesma forma. Primeiro tiro um pouquinho o excesso de sombra do pincel e vou depositando. Trazendo a sobrinha do produto para cima da tonalidade telha. Como essas duas sombras são cores mais claras, eu vou tomar cuidado para não levar muito produto para cima das cores escuras. Senão eu vou acinzentar demais as minhas cores. Então depois a gente vai voltar com a tonalidade telha para construir o degradê e um acabamento. Preciso aplicar algumas vezes para conseguir o efeito aveludado e bem selado do corretivo. Vou voltar com a minha tonalidade telha na bordinha da laranja clara. Volto só com um pouquinho da sombra telha, sempre com movimentos de batidinha.
E a última tonalidade que vamos aplicar é a cor mais branquinha, bem no canto interno. Sigo com o mesmo pincel e vou aplicar o branquinho bem concentradinho no canto interno, com batidinhas, levando só a sobrinha. Vou subindo um pouquinho com a mão bem leve, criando a transição para a sombra mais creme. Finalizado o degradê da nossa pálpebra, vamos agora observar com todas as cores aplicadas toda a parte da estrutura e das proporções que eu tanto falo para vocês. Como vocês viram anteriormente no quadro, a transição das duas tonalidades de pálpebra fixa, perceba que a cor mais escura, que seria a nossa terceira tonalidade, ela está dentro do primeiro terço, a nossa cor média está até o segundo terço, a nossa cor clara pega o terceiro terço. Perceba o ponto alto estando no meio, a nossa sombra ela está dentro da angulação bem certinha. Para que a gente consiga esse acabamento de classe, precisamos trabalhar com excelência das proporções. Precisa sempre seguir essa ideia dos terços, do ponto alto, trabalhar com os degradês um pouquinho para fora do último cílio, trazendo o esfumado infinito para fora. Perceba que aqui, ó, da linha do meu pincel para fora, conseguimos enxergar tanto a tonalidade mais escura, quanto a tonalidade média e a tonalidade mais clara. Dentro da nossa pálpebra móvel, também trabalhamos com proporção. Para a gente conseguir esse equilíbrio do nosso esfumado, perceba que podemos dividir a nossa pálpebra em 3 pedaços. O primeiro trechinho, temos a parte das sombras mais claras, da sombra branquinha. O próximo trecho, temos a transição entre as outras 2 sombras claras. E o último terço fica com a transição da cor telha para o tom marrom. Então é bem importante que a gente saiba que cada tonalidade tem o seu espacinho, que tudo precisa ser respeitado. Além de respeitar as proporções, você precisa desenvolver um olhar de classe. Você precisa conseguir olhar para o seu esfumado e conseguir perceber se as transições estão bem feitas, se as cores estão se abraçando, se esse degradê está se fundindo e se as bordas finais estão bem difusas e infinitas. Na minha formação completa, eu trago isso de uma maneira muito mais completa para vocês. Trabalhamos outros tipos de técnica, outros tipos de degradês, mas o que eu trouxe aqui hoje para vocês é muito valioso. Aprendendo esse tipo de transição, vocês já conseguem definir um acabamento de excelência nas suas maquiagens. Finalizado o nosso degradê na pálpebra, vou utilizar agora um pincel bem achatadinho da Ico com um pó da linha Studio Fix para recortar o final, criar o ângulo do nosso delineado. Vou pegar aqui um pouquinho abaixo dos cílios e vou traçar um ângulo bem retinho em direção ao meio das têmporas. Isso vai fazer com que esse olhar ele fique mais alongado, mais inclinado, trazendo uma proposta diferenciada para a nossa maquiagem. E chegou a hora do poderoso delineado de gatinho. Na nossa aula de hoje, demos os primeiros passos na construção
do seu acabamento de excelência de esfumados. Nosso tempo aqui é limitado, então vamos desenvolver juntos a finalização da nossa maquiagem. Vamos construir agora o nosso esfumado inferior. Vou utilizar o BT Velvet laranja da Bruna Tavares, criando uma composição complementar com a tonalidade do olho azul dela. Vai criar um contraste e vai deixar esse olho ainda mais claro e brilhante. Vou aplicar utilizando o pincel 030 e com outro pincel do mesmo modelo vamos esfumar a bordinha. Você vai fazer essa aplicação trechinho por trechinho. Com movimentos de vai e vem, vá tirando a marcação e deixando a sua bordinha bem esfumada. Vou utilizar a tonalidade mais laranja viva da paleta da Huda Beauty. Com um pincel bem pequeno de esfumar, vou selar todo o BT Velvet com esse tonzinho de laranja. Vou dando batidinhas bem rente à linha para selar bem o produto e vou levando só a sobrinha, criando uma fumacinha na borda desse esfumado. Com um pincel 180 da Dye Makeup, que é um pincel de delinear agulha bem pequenininho, vou criar a continuação do Fox Eyes no canto interno. Vou aplicar um pouquinho, misturando com o BT Velvet laranja, para conseguir um degradê e não ficar marcado a finalização desse Fox Eye. Vou finalizando com um pouquinho da sombra branca, abaixo do delineado do canto interno, para dar o acabamento. Depois vamos colocar um pontinho de luz com um pouquinho de reflect para dar o mesmo efeito do brilho de cima aqui na parte do esfumado inferior. Vou limpando, alinhando o reflect com o esfumado inferior, bem dentro da proporção. Se cair um pouquinho de brilho, é só dar uma esfumadinha aqui com a pele bem selada, não gruda. E aqui vou dar mais um acabamento no final do nosso delineado. Vou utilizar o Brow Set natural da Natália Capello
tingindo todos os pelinhos da sobrancelha e levando lá para cima, criando bem esse efeito de sobrancelhas mais selvagens. Criei essa proposta de maquiagem para vocês, onde trabalhamos com tonalidades monocromáticas na pálpebra, seguindo esse degradê do tom creme para o laranja mais clarinho, para a tonalidade de telha, terminando no marrom mais quente, e criei uma brincadeirinha com uma harmonia complementar, trabalhando com laranja, contrastando com a cor azul dos olhos dela. Até aqui, demos os primeiros passos para que você se torne uma maquiadora reconhecida e desejada pelo seu acabamento perfeito. Agora, você está mais perto de se tornar um maquiador com classe do que quando começou a assistir essa jornada. E eu sentia que faltava alguma coisa, tanto no meu conhecimento quanto na minha maquiagem. Principalmente no acabamento da técnica, para deixar aquele acabamento profissional mesmo, aquela maquiagem que dá satisfação de olhar. Quanto em algo que eu chamava de classe. Eu sentia que faltava classe na minha maquiagem e eu enxergava classe na maquiagem da Vanessa. A minha forma de esfumar até hoje eu faço com a técnica que eu aprendi com ela e principalmente ela mudou o meu esfumado inferior. Se antes eu ficava babando nos vídeos que ela postava dos esfumados inferiores dela, hoje eu babo no meu próprio esfumado, que eu aprendi aquele acabamento, que eu buscava aquela classe, que eu buscava aquela harmonia. E com certeza, como vocês podem ver aqui, ser aluna da Vanessa foi crucial para minha transformação e evolução como maquiadora. Te lembrando sempre que todas as chaves para mudar o teu cenário hoje estão contigo, seja para evoluir ou escolher ficar onde está. E é sobre isso que eu vou falar agora, então presta muita atenção. Eu tenho um convite para te fazer. Quero falar com quem não aguenta mais ser só mais uma maquiadora no meio de tantas que fazem mais do mesmo. Quero falar com quem não aceita mais se sentir insegura na hora de construir uma maquiagem. Com quem quer ter uma identidade de trabalho, mas não sabe por onde começar, porque falta direcionamento. Quero falar só com quem não aguenta mais fazer maquiagens básicas e esfumados marcados. Com quem quer ser reconhecida pela sofisticação dos seus acabamentos e pela perfeição dos seus esfumados. Quero falar com você que trabalha há tempos na maquiagem e sente que está paralisada e que não consegue evoluir. Eu quero te convidar para mudar a sua realidade hoje, ter o seu trabalho reconhecido e desejado pelas suas clientes, além de um acabamento limpo em suas maquiagens. Quero que você pare de sentir medo de se posicionar e mostrar o seu trabalho. Quero que seus clientes sonhem com o momento que irão sentar na sua cadeira. Você merece ser uma profissional desejada. Chega! Eu sei que dentro de você existe uma profissional extraordinária que precisa de um empurrãozinho para aparecer. A sua maquiagem já é linda, mas ela precisa ter um diferencial. A sua técnica já é boa, mas boa não é suficiente para se destacar e ser reconhecida como uma referência. Você não precisa ficar perdendo tempo e dinheiro aprendendo milhares de técnicas mirabolantes. Você só precisa do método certo, de acompanhamento e de suporte de um mentor. Com ele, a sua carreira e seu trabalho vão te trazer os resultados que tanto sonhou de forma muito mais rápida. Eu sei que apenas as pessoas certas vão aceitar esse desafio, vão abraçar de verdade essa mudança e eu sei que muitas de vocês já aceitaram e estão ansiosas para colocar tudo em prática. Já recebi inúmeras mensagens de pessoas que querem aprender mais sobre o que eu faço, sobre a academia Maquiadores com Classe. Essa é a minha formação completa, com aulas 100% online e mentorias ao vivo para quem quer desenvolver um posicionamento com classe, ter uma agenda lotada de clientes que te valorizam e se tornar uma referência em maquiagem social premium. Nessa formação, eu vou abrir o jogo e vou te dar as ferramentas necessárias para a sua construção.
Vou te entregar as melhores e mais usáveis técnicas de maquiagem premium, te mostrar tudo que eu aprendi em 15 anos de muita experiência. Já vou deixar bem claro aqui, esse curso é para quem realmente está comprometida a subir de nível e se tornar uma maquiadora de classe. Para mim, a maior transformação com o curso da Vanessa foi realmente passar de uma maquiadora amadora para uma maquiadora profissional. Foi ali, depois do curso dela, que eu entendi que eu realmente tinha capacidade para trabalhar com isso, que eu podia ter um posicionamento profissional também e fazer com que as pessoas me vissem como uma maquiadora profissional. Então, para mim, o grande divisor de águas na minha carreira foi o curso com ela, para que eu conseguisse entender que eu tinha passado de um hobby para realmente um trabalho seguro, sério e com postura. Agora, deixa eu te mostrar como é o plano que eu montei para você desenvolver o acabamento perfeito e transformar o seu posicionamento. A Academia Maquiadores com Classe é uma escola completa que transforma maquiadores comuns em maquiadores de classe. É a solução completa que você precisa para subir de nível, agir como uma empresária da maquiagem e finalmente ter o reconhecimento que você sempre sonhou. Para você entender como conseguimos chegar nesses resultados, deixa eu te explicar todas as etapas que você vai percorrer dentro da Academia Maquiadores com Classe. A etapa Premium é a formação completa composta por 13 módulos de teoria mais técnica. A etapa Lapidação é uma mentoria em grupo de 3 meses para que você possa construir um planejamento de carreira e tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. A etapa de Networking é a comunidade das alunas e uma análise individual das suas reproduções das técnicas do curso. A etapa Intense é uma imersão empresária de alto nível, onde vamos trabalhar com intensidade o desenvolvimento do seu posicionamento estratégico, para que você se comunique com confiança e aprenda a vender o seu trabalho. Agora, vou explicar cada uma dessas etapas. A etapa Premium, que é a formação incrível de aulas online, é dividida em 6 módulos de teoria e 7 módulos de técnicas. O primeiro módulo é chamado Pilares da Maquiagem de Classe, onde eu vou te mostrar o que é necessário para você construir a sua base para o entendimento completo do seu cliente. Você vai aprender a desenvolver de fato a maquiagem personalizada de verdade. Você vai aprender comigo como desenvolver as etapas da análise de beleza completa. Você vai aprender a identificar as tonalidades das peles, vai entender o que é e como se formam e como identificar os subtons das peles na prática. Vai aprender como identificar as proporções faciais dos olhos, para que você consiga identificar a melhor técnica de esfumado e contornos que vão valorizar o rosto das suas clientes e modelos. Depois de aprender a analisar a beleza do cliente, você estará preparada para o módulo 2, que é o estudo da cor. Nesse módulo, você vai entrar em uma imersão no mundo da colorimetria. Eu vou te mostrar de forma simples e prática como as cores se formam e quais são as principais harmonizações de cores usadas na maquiagem. Aprender a fazer aquelas camuflagens de manchas, modificar subtons dos produtos, como fazer a escolha inteligente das cores para criar aquele esfumado perfeito e harmônico. O terceiro módulo da nossa formação é sobre o equilíbrio na maquiagem. Aqui você irá aprender a criar um peso visual elegante, equilibrando todos os pontos para desenvolver uma maquiagem sofisticada. No módulo 4, entramos na estrutura da maquiagem e acabamento. Aqui você vai aprender o meu método completo com todo o passo a passo que eu utilizo para construir uma maquiagem com acabamento sofisticado e aquele esfumado perfeito. Vou te mostrar todos os segredos que fizeram a minha técnica de esfumado ser reconhecida. No módulo 5, vamos desenvolver o seu processo criativo. Vamos aprender como sair do bloqueio criativo, descobrir as ferramentas para ativar todo o seu potencial. A criatividade é um elemento essencial no trabalho do maquiador. O módulo 6 será composto pelas etapas da carreira do maquiador. Você vai aprender o que é fundamental para ser vista como uma autoridade na maquiagem, desenvolver uma postura profissional elegante e como desenvolver um atendimento premium ao seu cliente. Aqui você vai se sentir uma maquiadora poderosa e entender o real valor que o seu serviço pode ter. Você vai se sentir segura e sem medo de cobrar mais pela sua maquiagem, já que você vai oferecer um serviço premium. Chegamos ao nosso 7 módulos com técnicas incríveis.
Aqui, vamos definitivamente colocar a mão na massa. Escolhi a dedo as técnicas das maquiagens sociais que fariam parte da nossa formação. Elas são a junção de tudo que é fundamental para a evolução do seu acabamento. Desde as técnicas mais beauties, embelezadoras e técnicas mais elaboradas. Você vai aprender de forma prática e eficaz como construir os esfumados delineados com perfeição. Com imagens em alta definição, você vai se sentir do meu lado durante as aulas de técnicas. O módulo 7 é a técnica esfumado glam, uma maquiagem neutra com uma boca vermelha poderosa, onde aprendemos de forma detalhada a usar as proporções do esfumado. Nessa técnica, criamos uma pele mais prática para atendimento, usando produtos mais acessíveis. O módulo 8, faremos a técnica Beauty Classic, uma maquiagem embelezadora com uma pele glow. Aprenderemos a valorizar a beleza de forma natural. Aqui, o menos é mais. Você vai perceber que nem sempre precisamos de grandes produções para ter um resultado elegante. No módulo 9, faremos a famosa técnica de esfumado infinito, a técnica que foi criada por mim. Ela vai elevar o seu nível de esfumado. Vamos aprender como criar os degradês de cores com perfeição. No módulo 10, entraremos para o mundo dos degradês opacos e coloridos, com uma técnica de esfumado diagonal com acabamento Fox Eyes. No módulo 11, teremos uma pele resistente e uma modelo preta. Iremos aprender todos os truques para construir aquele esfumado glitterinado poderoso com um delineado de gatinho. No módulo 12, vou trazer para você uma pálpebra luz alongada em tons quentes. E no módulo 13, temos a técnica Beauty Bride, uma maquiagem de noiva super elegante, mais uma aula incrível sobre como eu faço os meus atendimentos de noivas. Viram como essa etapa é super completa? Mas essa é só a primeira. Vamos agora para a etapa de lapidação. Essa é a etapa onde vamos ter as nossas aulas ao vivo e particularmente é uma das fases que eu mais amo. Teremos encontros de mentoria em grupo uma vez por mês durante 3 meses, onde eu vou te mostrar tudo como construir um planejamento de carreira e você poderá tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Na etapa de networking, você terá o espaço de compartilhamento de informações e experiências entre nós maquiadoras. Nada melhor do que estar entre as pessoas que compartilham do mesmo sonho que a gente, para encontrar parcerias e evoluir como uma empresária da maquiagem. Na nossa comunidade, você também terá acesso a uma análise individual das reproduções das suas técnicas do curso. Sim, eu mesma vou olhar e analisar e te mostrar exatamente as correções que você precisará fazer. Isso tudo para garantir que você, de fato, transforme o acabamento da sua maquiagem. Ainda teremos a etapa Intense, que é composta pela imersão empresária de alto nível, onde eu e a minha sócia, Karina Santini, responsável pelo meu posicionamento e estratégias digitais, iremos trabalhar com intensidade para que você também desenvolva o seu posicionamento estratégico. E assim, comunique-se com mais confiança e aprenda a vender o seu trabalho. Essa imersão ela é realmente intensa. Será um dia inteiro abrindo os nossos segredos e estratégias para vocês. E agora você me pergunta, Vani, mas onde eu vou acessar as aulas da academia? Vamos entregar todas as aulas da Academia Maquiadores com Classe em uma plataforma de ensino própria, 100% online dentro da Hotmart, para você assistir onde e quando quiser. E se ao longo do caminho você tiver dúvidas, você terá o suporte total durante os 12 meses de acesso garantido. As aulas são sempre publicadas e ficam disponíveis para você na nossa plataforma da Hotmart. Você acessa com o seu login e senha pessoal. Embaixo de cada aula você vai ter um campo de perguntas e comentários, onde ali você vai deixar as suas dúvidas e eu e a minha equipe vamos responder sempre para você. Além, é claro, do nosso grupo de WhatsApp privado, onde teremos a comunidade de networking para você ali também tirar todas as suas dúvidas. Incrível, né? Além de ter a honra de se tornar uma maquiadora de classe, eu vou te entregar a oportunidade de se tornar uma profissional completa e reconhecida. Por isso, eu preparei alguns bônus especiais para você. A primeira aluna inscrita vai ganhar meu curso VIP presencial. Sim, a primeira a entrar na turma terá toda a minha atenção e dedicação durante um dia inteiro e levará esse bônus no valor de R$ 1.300. Vai conseguir esse bônus apenas a maquiadora mais comprometida a se tornar uma maquiadora de classe. Se você quer muito ser a primeira a entrar no meu time e garantir esse bônus perfeito, presta atenção. Eu preparei um grupo VIP onde eu vou enviar o link da inscrição em primeira mão.
Se você estiver nesse grupo, você terá a chance de ser uma das primeiras inscritas e ganhar o bônus de R$ 1.300. Para entrar nesse grupo, basta clicar no botão que está logo aqui abaixo, nessa mesma página. O link será enviado no primeiro dia de vendas, às 8 horas da manhã em ponto. Então entra no grupo e ativa o teu despertador, que às 8 horas da manhã o carrinho vai estar aberto. E esse bônus só será disponibilizado para as que forem mais rápidas. Além desse bônus exclusivo para a primeira que comprar o curso, todas que entrarem nessa turma irão receber 6 técnicas extras de maquiagens sociais premium. Mais um curso extra de atendimento premium. Nesse curso, você vai aprender as técnicas coringas para utilizar no seu dia a dia como maquiadora. Maquiagem express mais maquiagem social premium. Também vou te mostrar os segredos por trás de uma experiência de atendimento premium que faz com que eu tenha sempre a minha agenda lotada de clientes e possa cobrar mais alto pelas minhas maquiagens. Além desses bônus, você terá acesso a vários outros over-deliveries. É ou não é tudo o que você está precisando para começar a ter um posicionamento de classe e um acabamento perfeito? Irei abrir as vagas, mas já te adianto, mais do que esse curso, eu estarei te entregando 15 anos de carreira, te poupando de cometer os meus erros, 15 anos de carreira com todos os meus sucessos e fracassos na área. Eu sei que você sabe que o valor para a sua transformação é imensurável, porque será um investimento que te trará frutos para o resto da sua vida e que seu tempo é muito valioso. Se eu for somar todo o valor que eu investi, todo o tempo que eu dediquei da minha vida em aperfeiçoamentos, com certeza daria mais de R$100 mil. Eu reuni o melhor de todo esse tempo investido numa formação e academia completa para você, onde você não vai precisar sair de casa para se desenvolver. Terá o custo da gasolina e nem custo de passagem, hospedagem e alimentação. Eu desenvolvi os conteúdos completos e práticos que você não encontra na maioria dos cursos do mercado. Usei todo o meu esforço e todas as minhas horas valiosas para criar esse método e te transformar num maquiador com classe. Pense comigo, um curso VIP onde eu ensino 1 hora de teoria, 4 técnicas de maquiagem, teria um investimento de R$ 2.200. Nessa academia, eu vou te entregar mais de 20 horas de aula, 15 técnicas de maquiagem, mentoria ao vivo por 3 meses, análise individual das suas reproduções das técnicas, uma imersão de posicionamento estratégico, além dos bônus que estão avaliados em mais de R$ 2.000. E você deve estar imaginando, meu Deus, quanto vai custar para entrar nessa academia? Pelo que eu entrego nessa academia, ela valeria pelo menos uns R$ 3.000. Sim, eu poderia cobrar esses R$ 3.000. Seria bem justo, porque eu estou abrindo todo o meu método que vai fazer você cobrar muito mais pela sua maquiagem, que vai te colocar na frente da maioria dos outros maquiadores do mercado. É a sua chance de subir de nível e se tornar uma maquiadora de classe. Mas, na verdade, o investimento para entrar nessa academia, para essa turma, será de apenas 12 vezes de R$ 97,14, ou R$ 997 à vista. Gente, o que é R$ 97,14? Se você fizer pelo menos uma maquiagem por mês, você já tem a chance de entrar para a academia e se tornar um profissional reconhecido e o melhor profissional da sua cidade. Você vai poder parcelar o curso em 2 cartões também se for preciso, por mais que você saiba que o valor para uma transformação é imensurável. A gente precisa sempre pensar no nosso futuro. Quando a gente fica parado no mesmo lugar, eu falo muito que a gente tá na média, né? Os maquiadores que estão na média são aqueles maquiadores que vão ali só seguindo a maré e não sabe para onde estão indo. Mas quando a gente sai da média, a gente se esforça, a gente quer aprender mais, é nesse momento que as coisas começam a acontecer. E eu tenho certeza que eu saí da média aprendendo muito com a Vanessa, e essa é uma oportunidade para quem também quer sair da média de aprender com ela. A forma e decidir lá dentro se você quer permanecer na turma ou não. Caso você não goste, que é muito difícil acontecer, é só pedir o teu reembolso. Dentro dos 7 dias, que eu devolvo cada centavo que você investiu. Agora, presta atenção. Vou abrir as vagas para a nossa primeira turma da Academia Maquiadores com Classe às 8 horas da manhã.
Essas vagas vão ficar abertas por pouco tempo. Caso as vagas sejam preenchidas antes, não vai haver exceções. Se você está comprometida a se tornar uma maquiadora de classe e entrar para essa turma, te encontro no nosso grupo VIP. Quem estiver nesse grupo terá prioridade nos bônus exclusivos do curso, porque o link vai ser disponibilizado em primeira mão nesse local. Para entrar no grupo, clique no botão que está logo aqui abaixo desse vídeo, nessa mesma página. As vagas vão estar abertas por tempo limitado. Vamos começar a fazer acontecer logo. Nenhuma aluna que entrar quer perder tempo. Então, se você estiver interessada, corra para garantir a sua vaga nas primeiras horas, pois elas vão fechar rápido. Se você chegou até aqui, você já sabe, tem um presente para você. Vou disponibilizar uma técnica incrível de maquiagem social premium. Então aproveita e clica no botão logo abaixo que está nesse vídeo. Agora me conta aqui abaixo nos comentários qual foi o maior aprendizado dessas aulas e se você tem alguma dúvida. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu tenho certeza que essa jornada te ajudou a evoluir muito na sua carreira. Eu quero continuar a te ajudar. Então eu te vejo no meu grupo de alunas.